vamos abordar um tema que traz muitas dúvidas e é um dos caminhos possíveis para o encerramento da atividade empresarial, a autofalência. Realmente, Andressa, a autofalência é um dos caminhos possíveis para qualquer tipo de sociedade empresária. Então, entender quem pode pedir, as nuances envolvidas, as consequências para credores e gestores é super importante. Eu sou Thomas Santana, sócio do PG Law. Eu sou Andressa, advogada do PG Law, e você está no PG On Air. Bem, as pessoas têm muito medo quando a gente fala de autofalência, mas na verdade a autofalência é uma decisão consciente do empresário que percebe que a sua atividade não é mais viável. Correto, Andressa. A autofalência é uma decisão da própria empresa de requerer, né, a sua falência, daí o nome autofalência. Obviamente ela tem que ser tomada com muito cuidado, com análise, com um aconselhamento adequado, entendendo especialmente as responsabilidades envolvidas naquele ato. Mas não deixa de ser uma medida totalmente possível na letra da lei. Thomas, e quando que a empresa pode solicitar uma autofalência? Qual é a situação que ela percebe ali que esse é um caminho possível para ela tomar? Bom, aí é importante, talvez até a gente fazer uma analogia. A empresa, se a gente for pensar ela como um ser humano, ela pode morrer. No cenário das sociedades empresárias, ela pode ter o seu fim, porque de repente o seu objeto social se exauriu, ela fazia alguma coisa que hoje em dia não é mais possível de fazer. Aí, se ela não tem dívidas, simplesmente ela vai registrar na junta comercial o seu encerramento e acabou. Agora, se ela tem dívidas, outros caminhos são possíveis. Ou ela vai renegociar essas dívidas, e aí a Lei 11.101 vai prever a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, ou o caminho pode ser a falência, quando realmente ela não tem mais condições, com a sua atividade empresária regular, de gerar riquezas a ponto de quitar aquela dívida e continuar. No cenário da falência, aqui a gente pode falar de duas situações. A falência propriamente dita, requerida por um credor, e aí ela sendo decretada, a sociedade passa a ser considerada falida, ou quando a empresa toma essa decisão por conta própria. Então ela vai lá e requer a sua falência. Então apesar de toda a situação, o clamor, né, que a autofalência traz, é uma situação normal, prevista na lei e deve ser adotada quando a situação realmente exige. E qualquer empresa ou empresário, né, que pode pedir essa autofalência, precisa apresentar algum tipo de documentação ou não precisa? Como é que funciona essa parte mais técnica, né, mais formal? Não, a autofalência é como uma ação judicial normal, especialmente a documentação financeira da empresa, então um balanço, a documentação contábil toda ela, lista de credores, listagem de contratos, de tudo que a empresa realmente está deixando ali ao confessar para o mercado que não tem mais condição de funcionar. Então, toda essa documentação ela deve ser construída, inclusive por isso acho que o apoio de advogados, contadores é super importante nessa fase. A gente sabe que as sociedades no Brasil, a maioria delas são sociedades quase familiares, então é natural você ter ali uma contabilidade não tão adequada, talvez, mas não tão arrumada, né, prontinha, tal, especialmente se ela está numa situação de falência. Às vezes você vai ver a empresa já está ali há 2 anos sem o contador fazer as suas declarações. Então isso tudo realmente precisa ser arrumado, né, para que ela entre regularmente com o seu pedido de autofalência, porque são documentos que a lei impõe como pré-requisito para você solicitar o encerramento via autofalência. Legal. E em relação ao falido, né? A gente percebe que as pessoas têm muito esse medo, né, da falência, da autofalência, justamente porque fica com essa imagem de, eu sou falido. Quem é o falido para a lei, né? Quem é considerado falido? Rola uma confusão entre o administrador, a empresa, o sócio? Explica um pouco pra gente essa parte de quem é o empresário falido pela lei. Não, a pergunta é ótima, porque realmente a dúvida que surge
Na autofalência, ou na falência propriamente dita, em relação à figura do falido, ela não é por acaso. Ela decorre talvez até de uma confusão que a própria lei impõe quando você vai examinando cada um dos artigos. Tem hora que aquele falido parece que é o empresário, né, o sócio, o administrador da empresa. Tem hora que parece que é a empresa. Então, de fato, não é uma resposta simples, simplesmente pela letra da lei. Mas o que se entende realmente é que o falido é a empresa, é a sociedade empresária. Não é o seu sócio, não é o administrador. Ele não é considerado falido. A falência e a autofalência também, ela tem como consequência o afastamento dos sócios, dos administradores, da gestão da sociedade. Por quê? Porque aquela sociedade ela vai ser encerrada, então vai ser nomeado um administrador judicial, ele vai arrecadar todos os ativos que aquela empresa tem, liquidar, vender aqueles ativos e pagar os credores na medida da capacidade da massa falida. Esse é o objetivo do processo de autofalência. Então, você considerar que o administrador ou o sócio ali é um falido, é errado. Quem é falido é aquela empresa, a empresa é falida. Né? Então é ela que vai sofrer essas consequências. Agora, em determinados momentos da lei, esse falido pode ser o sócio. Por exemplo, quando a gente está falando de responsabilidade criminal, na questão da responsabilidade criminal, a empresa não tem como ser responsabilidade criminalmente porque ela é uma pessoa jurídica. Então, nesses casos, se existir, que também são em situações bem esporádicas, aí sim, aí você pode estar falando do sócio, do administrador da empresa. Mas, no geral, o falido é a empresa e é ela que sofre as consequências, dentre elas a principal, perder a sua capacidade de administração dos seus próprios bens. Então, o falido, ele fica inabilitado para exercer a atividade empresarial e aí acontece essa confusão entre sócio, administrador, empresa, né, que é o devedor. E essa inabilitação, ela também tem algum efeito para fins penais ou as coisas não se confundem? Então, ela... É aí que tá. Quem que fica ali inabilitado, né, quando se fala da inabilitação do falido? Para exercer os atos do comércio, etc. Você está falando da empresa. Por quê? Porque a empresa ela perdeu a capacidade de administrar seus bens. Então ela não vai mais empreender, não vai mais negociar, não vai mais contratar. É essa a ideia. Os sócios, os administradores, eles não estão atingidos por essa situação. Ou pelo menos não deveriam. Pela confusão da lei, a gente sabe que existem casos que isso acontece e aí você tem que realmente esclarecer. É normal porque a lei realmente é confusa nesse ponto. Mas o ponto não deveria ter esse tipo de responsabilidade. Agora, como a gente até falou, quando você está tratando de aspectos penais, e aí você vai ter essa situação realmente em casos muito esporádicos, que olha, teve fraude, teve realmente prova de como que aquele sócio, aquele administrador cometeu um ilícito e aquilo provocou a situação de crise da empresa. Nestes casos, ele vai sofrer as consequências criminais dessa situação. E aí ele é a pessoa física. Aí neste caso, sim. Mas é uma situação isolada que a gente tem de quando podemos dizer que o falido é realmente o empresário. E o falido ele pode voltar para a atividade empresarial? A lei traz a oportunidade dele se reabilitar ou não? Ele está para sempre banido ou ele pode voltar a empreender? Como é que funciona essa parte? Então, essa é uma parte que aí você vê que realmente a gente está falando aí do empresário. Porque a sociedade empresária, você sabe que, a menos que aconteça uma situação muito diferente, ela não vai ter capacidade de pagar as suas contas. E ela vai encerrar a atividade depois que ela distribuir o seu ativo para os credores. Os sócios e administradores, os sócios no caso, eles podem, depois de 3 anos da decretação da falência, requerer a sua reabilitação, né, para os atos do comércio. Essa é uma medida extremamente importante e salutar. É algo que, desde o decreto-lei falimentar, da Lei 11.101 em 2005, sempre se viu com bons olhos, mas que a lei não trazia essa possibilidade, que é quando a gente fala do fresh start, né? A possibilidade do empresário recomeçar.
A gente sabe, nos Estados Unidos, por exemplo, quantos empresários faliram e voltaram. O presidente, né, atualmente reeleito, ele faliu várias empresas e pôde voltar. Por quê? Porque a lei lá permite essa situação. O Brasil, a Lei 11.101, também permite. Só que a situação que ela permitia, até a reforma de 2020, era remotíssima, que era 5 anos depois do encerramento da falência. Aí você olha e fala, bom, quantas falências encerraram no Brasil? Uma, 2. Então assim, eu começo a contar de um marco temporal que ele quase nunca existe. Então, a verdade é que essa possibilidade de reabilitação ela não ocorria. E aí, via de regra, o que acontecia era isso. O empresário ficava lá com aquele nome, bom, ele foi sócio de uma empresa falida, então ele dificilmente conseguiu um empréstimo no banco, não era aceito dentro de outras sociedades. No final, ele virava um empresário zumbi, porque ele precisa sobreviver também, né? Então, ele começa a empreender no nome da mãe, da sogra, do primo, do cunhado até pode. E ele não volta, ele realmente tá ali trabalhando, mas ele tá trabalhando de uma forma irregular. Com essa alteração, que agora, primeiro que reduziu para 3 anos, e o marco temporal agora é a decretação da falência. Então, é aquele ato que no caso da autofalência que a gente está falando, a empresa apresentou todos os documentos, o Ministério Público opinou, juiz analisou, decidiu, decretou a falência, dali você começa a contar esses 3 anos. Ou seja, você tem realmente um prazo razoável e factível de que dentro daquele período vai ser possível a reabilitação. Então, claro, tem outros requisitos legais que são importantes, mas é algo que é super importante dentro dessa ideia de dar realmente ao empresário a possibilidade de começar de novo. Então isso acho que é muito positivo. Realmente foi uma alteração recente da nossa lei que está olhando de acordo com os ordenamentos jurídicos mais adequados quando você está falando de regime de insolvência. E essa alteração que a Lei 14.112 trouxe em 2020, de trazer essa preocupação, né, do empresário poder, né, ter esse fresh start, também acabou refletindo na preocupação do legislador para acelerar o encerramento das falências, né? Porque as falências demoravam, sei lá, 15 anos, 10 anos para serem encerradas, então era uma coisa que nunca acontecia. Então, a gente vai falar disso no próximo episódio, que é a preocupação do legislador de encerrar as falências que não têm ativos. Né? Como uma preocupação para ver se fomenta a economia, para fomentar o empreendedorismo, então, toda essa parte que antes era muito negligenciada, né? Realmente a falência era vista como uma punição. E não é uma punição, às vezes simplesmente o negócio não deu certo e tá tudo bem. Mas acontece. É verdade. Você pontuou muito bem. E de fato um processo falimentar aberto por anos, ele não acrescenta nada para ninguém. Só despesas. Você vê lá, o ativo vai depreciando enquanto ele não é vendido, os credores lá tentando receber alguma coisa que não vão receber, ou a maioria deles não vai receber, gastando dinheiro, poder judiciário trabalhando, juiz, funcionários, todo mundo em prol ali de um processo que você vê que ele já não tem mais para onde ir, acabaram os ativos, não tem mais nada para fazer com isso daqui, então tem que encerrar, né? Olha, é isso, tem que cair a ficha, né, do que você falou. Às vezes as coisas não dão certo, acontece, faz parte do mercado, então tem que encerrar e que se comece de novo mais experiente, para que então, na segunda, na terceira vez... Os erros não se repitam. Os erros não se repitam. Acho que é isso. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam de curtir e compartilhar o episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Até semana que vem.